Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor seja com todos. Seja bem-vindo ao meu canal. E esse programa é o Caminho, Verdade e Vida, esse espaço que nós temos para compartilhar e para comentar a palavra de Deus, a fim de que nós cresçamos juntos no conhecimento daquilo que Deus tem nos revelado, aquilo que é a sua palavra poderosa e eficaz que opera em nossos corações. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de tratar sobre oração e ansiedade. Qual relação que há entre a oração e a ansiedade, né? Nós sabemos que a oração é uma ferramenta poderosa de batalha, além de ser também um espaço que nós temos para entrar na presença do nosso Deus, conversar com Ele, agradecer, mas tem sido ou é também ferramenta na vitória ou no alcance das vitórias que nós almejamos, né? Nós sabemos que a oração é importante, a própria Bíblia, em diversos aspectos, em diversos pontos e textos, fala da importância da oração, mas hoje eu quero tratar especificamente da oração voltada à ansiedade. E eu quero iniciar esse vídeo, antes de mais nada, dizendo que sim, meus irmãos, a ansiedade é um problema de saúde também, e afeta muitas pessoas e tem afetado muitas pessoas. Às vezes nós negligenciamos também o fato de que a ansiedade é um problema de saúde e acabamos prejudicando ainda mais as pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, de fato, a ansiedade é um problema de saúde. Mas nós sabemos que nosso Deus, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. E Ele também tem conselho para nós na área sentimental. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vamos ler e diz assim a palavra de Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu poderia trazer outros textos que também falam de ansiedade, inclusive o Senhor Jesus trata também desse assunto lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, mas resolvi trazer esse aqui em específico, instrução que Paulo nos dá, o Espírito Santo de Deus instrui Paulo e ele nos dá essa instrução sobre a oração e a ansiedade. Se você for observar esses dois versículos, nós vemos essas duas coisas conectadas, né? Ou esses dois aspectos conectados, a oração e a ansiedade. Paulo, no versículo 6, inicia dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Algumas versões, talvez mais populares, antigas, dizem, como a Ara, não andeis ansiosos, né? Não andeis ansiosos. Meus irmãos, nós temos vivido num período, numa época em que a ansiedade cada vez mais tem se tornado presente nas nossas vidas. Nós sabemos que o mundo modernizado que nós temos vivido hoje, por um lado, tem nos ajudado. Nós temos hoje ferramentas como o celular, a internet, aplicativos que têm facilitado muito a vida do ser humano e que têm diminuído cada vez mais o tempo que nós fazíamos em algumas atividades. Por exemplo, hoje você tem acesso a aplicativos bancários que te ajudam a pagar a conta na sua cama, na sua casa, se você estiver sentado, ou em qualquer lugar que seja, você não precisa mais enfrentar uma fila como nós fazíamos antes para pagar uma conta. Mas ao mesmo tempo, se você analisar bem, parece que mesmo com essas facilidades todas, nós temos menos tempo livre do que tínhamos no passado, quando as coisas eram mais difíceis. E isso tem sido determinante para que a mente do ser humano fique cada vez mais sobrecarregada. E essa sobrecarga, se não tratada, leva à ansiedade e pode causar outros problemas, como depressão e outros, síndrome do pânico, enfim. E sobre isso a Bíblia já nos alertava desde o passado. Daniel, capítulo 12, o profeta Daniel já tinha dito, no versículo 4 ele diz que nos tempos do fim, muitos correrão de um lado para outro pelo fato do saber se multiplicar. Então hoje nós temos visto essa correria
Parece que um dia de 24 horas não é suficiente para nós resolvermos todas as questões que temos para fazer num dia. E Paulo traz esse conselho, a palavra de Deus traz esse conselho, em primeiro lugar. A primeira lição que nós devemos entender e enxergar nesse texto é que Deus sabia da nossa propensão a sermos ansiosos. Por isso, ele deixa claro aqui na sua palavra que nós não devemos nos preocupar, porque ele sabia que nós somos seres preocupados. Nós não conseguimos enxergar o nosso futuro e por isso nós conjecturamos, né? O futuro passa a ser idealizações da nossa cabeça que fazem com que muitas vezes nós percamos ali as bases, né? A esperança. Então Paulo inicia no versículo 6 dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma. E aí é que entra a dificuldade. Será que é possível nós não nos preocuparmos? Muitas pessoas têm se cobrado. Muitas pessoas têm olhado para a palavra de Deus e têm se achado sem valor, inúteis. Mas olha a continuação do versículo. Paulo diz: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então a instrução que Paulo nos traz não é simplesmente como se nós conseguíssemos parar e dizer: não, agora eu tenho esse poder para não ficar mais ansioso. Você sabe que muitas vezes quando nós estamos assim, é muito difícil sair desses momentos. Mas o que Paulo está dizendo é que esses momentos sejam conhecidos de Deus. Claro, Deus conhece todas as coisas, mas o Senhor quer que nós entremos na presença dele através da oração. E aí que está a ferramenta da oração, uma ferramenta que nos faz vencer batalhas. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, que nós confessamos ao Senhor aquilo que nós estamos passando, nós já estamos vencendo essa batalha. Nós já estamos dando o primeiro passo no degrau da cura. E ele continua no versículo 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí que está o segredo. E muitas vezes o nosso erro está aqui também. Porque nós erramos em nos cobrar excessivamente. Muitas pessoas, quando estão nesses momentos de dor, de tristeza, de ansiedade, se cobram e jogam uma carga excessiva sobre si mesmo. Ela não consegue mais sair daquele poço e ao invés de tentar buscar alternativas para tentar escapar, ela se afunda cada vez mais, tentando fazer com que a paz seja produzida por nós mesmos, quando a palavra de Deus nos instrui que a paz vem de Deus. Paulo é bem enfático, o Espírito Santo está nos instruindo através da sua palavra que a paz que excede todo entendimento vem de Deus. E ela guardará o coração e a mente, o nosso coração e a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas incertezas, os nossos sentimentos também através do coração. E essa paz, a paz que Deus tem para nós, a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de ansiedade, o mais comum para o mundo inteiro, para nós seres humanos, é nos afastarmos, nos isolarmos, encarar uma postura de derrota. Mas o que não é comum é, mesmo em meio às dificuldades, vencer. E é por isso que essa paz excede o nosso entendimento. Porque Deus nos dá uma paz que nos faz vencer, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor Jesus, certa vez, nos diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então veja que Jesus está dizendo que a paz vem dele. E ele não dá a paz como o mundo dá. E como que é a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz passageira, transitória. Uma paz que é fundamentada muitas vezes nos bens materiais. Muitas vezes nos relacionamentos. Mas a paz de Deus não. A paz de Deus é perfeita, é plena. E isso se chama plenitude em Cristo. Então, meu irmão, eu finalizo esse vídeo convidando a você que nos seus momentos de dor, de tristeza, de ansiedade, procure a Deus, recorra a Ele através da oração e entenda que a paz que pode guardar e que vai guardar o teu coração e a tua mente vem de Deus.
e não das circunstâncias, e não do seu próprio esforço, mas de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde hoje e sempre. Amém.